Hoje vamos analisar a funcionalidade de pintura dentro do Mixer para que você possa aprender a melhor forma de utilizar essa ferramenta poderosa para ajudar a criar texturas incríveis ainda mais rapidamente do que antes. Então, vamos começar. Existem duas maneiras de utilizar a pintura dentro do Mixer. Podemos adicionar uma camada de pintura e pintar informações PBR diretamente em nossa malha ou superfície. Ou podemos pintar uma camada de máscara para revelar ou ocultar as informações da camada PBR de uma superfície Megascan ou de uma camada de cor sólida. Vamos começar com uma camada de pintura. Quando uma camada de pintura é selecionada, o painel de propriedades à direita nos fornecerá configurações específicas da camada, assim como qualquer outra camada no Mixer. No entanto, também veremos um novo painel surgindo no lado esquerdo da janela. Isso nos fornece todas as configurações diferentes do pincel de pintura. Vamos dedicar um momento para entender como essas opções funcionam. Se você nunca trabalhou com um pincel de pintura antes, a lista de configurações pode parecer um pouco avassaladora. No entanto, cada configuração está claramente rotulada e fácil de entender, tornando-a uma ferramenta muito simples de usar. No topo do painel, há dois ícones. À esquerda está o pincel de pintura e à direita está a borracha. Você também pode pressionar a tecla B no teclado para alternar para o pincel de pintura, ou E para alternar para a borracha. A seguir, temos os predefinições de pincel. As predefinições de pincel contêm os pincéis padrão do Mixer, bem como pincéis adicionais baixados da biblioteca Megascans. Pegar novos pincéis da biblioteca é muito fácil. Basta ir para a guia online aqui, selecionar a opção pincel deste menu suspenso e, em seguida, clique no pincel que você deseja e pressione baixar. Assim que o download estiver concluído, volte para a visualização e seu pincel já está carregado na janela de predefinições de pincel, pronto para uso. Você também pode carregar sua própria máscara personalizada, o que vou explicar daqui a alguns minutos. Abaixo das predefinições de pincel estão as configurações do pincel. A primeira opção é tamanho. Conforme o nome sugere, tamanho nos permite ajustar o tamanho ou o raio do pincel. Você também pode alterar isso dinamicamente mantendo pressionada a tecla S e o botão do meio do mouse, e depois movendo o mouse para a esquerda ou para a direita. Porque o tamanho do pincel é fixo na visualização, você também pode ajustar rapidamente o tamanho ao ampliar ou reduzir o zoom. Em seguida, temos o ângulo, que nos permite ajustar a rotação ou o ângulo do pincel. Você também pode ajustar isso dinamicamente mantendo pressionada a tecla A, o botão do meio do mouse, e movendo o mouse para a esquerda ou para a direita. O espaçamento definirá a distância entre as marcas sucessivas do pincel feitas dentro de um único traço. Portanto, quando você tem um número baixo, como 10, parece um único traço contínuo. No entanto, se aumentarmos um pouco o valor, ao clicarmos e arrastarmos sobre a malha, teremos um visual mais pontilhado. Isso é muito útil quando você deseja ter traços uniformemente espaçados, como ao posicionar parafusos em um painel. E finalmente, temos opacidade e fluxo. A opacidade controla a força com que a tinta é aplicada, enquanto o fluxo controlará a taxa de aplicação da tinta. Se reduzirmos a opacidade e então pintarmos, não importa quantas vezes eu passe por esta área, não aplicará mais tinta a menos que eu solte o botão do mouse e pinte novamente. O fluxo, por outro lado, acumulará continuamente a tinta conforme passo repetidamente sobre a mesma área, mesmo se eu não soltar o botão do mouse. Isso é uma ótima maneira de construir gradualmente a pintura, sem ter que clicar repetidamente no mouse. Alguns dos pincéis padrão nos permitirão alterar suas propriedades. O que podemos fazer no painel Forma do pincel? A configuração de suavidade nos permite alterar o raio da intensidade máxima, ou seja, quanto de queda o pincel terá. Uma configuração de 0 nos dá uma queda gradual agradável, enquanto o máximo no controle deslizante nos dará uma borda muito nítida. A curva central nos permite controlar a curva ao longo do pincel.
E então a curva base nos permite controlar a curva ao longo da base do pincel. As configurações de agitação do pincel são uma maneira incrível de obter rapidamente traços com aparência mais natural. Portanto, se voltarmos e selecionarmos um desses pincéis de grunge com uma aparência legal e desenharmos uma linha, veremos instantaneamente que o pincel apenas se repete continuamente ao longo de todo o traço. Esse tipo de aparência repetitiva fará com que uma textura pareça falsa rapidamente, o que definitivamente não é o que queremos. Para corrigir isso, podemos aumentar a agitação do ângulo. E agora, à medida que fazemos mais uma pincelada, cada marca sucessiva do pincel será aplicada em uma rotação diferente, nos dando algo um pouco mais irregular e com uma aparência natural do que antes. O jitter também funciona com tamanho e fluxo, proporcionando um grande controle sobre como uma única pincelada pode parecer. Então, finalmente podemos ajustar os diferentes valores de cor das camadas. Portanto, se aumentarmos um pouco o albedo e definirmos o metalness como branco, e em seguida diminuirmos a rugosidade, agora podemos pintar uma superfície metálica neste modelo. E como essa camada é uma camada de pintura livre, podemos fazer ajustes nesses valores a qualquer momento e continuar a pintar. E você pode alternar cada uma das camadas, o que significa que você pode pintar em todas elas, em apenas uma, ou em alguma combinação intermediária. A escolha é sua. Você também pode clicar nestes 3 pontos aqui e depois ir para os pré-definições de reflectância para carregar um dos muitos valores metálicos e começar rapidamente. Ou se você criar seus próprios valores, você sempre pode salvá-los selecionando Salvar Predefinições e dando um nome a isso. Mas a pintura não se limita apenas ao albedo, rugosidade e metalicidade. Quando habilitamos a camada de deslocamento, podemos pintar informações de deslocamento diretamente em nossa textura também. Ao ajustar este controle deslizante, podemos controlar a intensidade do deslocamento. E podemos ditar se o deslocamento é elevado ou abaixado ao escolher entre esses 2 ícones aqui. Portanto, se selecionarmos o primeiro, o que também podemos fazer pressionando Z no teclado, nossa pintura será elevada. E se pressionarmos o segundo botão, ou X para o atalho, o deslocamento será reduzido. E se você quiser definir o deslocamento para um valor fixo, podemos clicar neste ícone ou pressionar C, o que nos permitirá determinar um valor de deslocamento específico. E não se preocupe, mesmo que estejamos pintando no mapa de deslocamento, o Mixer converterá esses dados em informações normais. Portanto, se seu projeto não utilizar o deslocamento, você ainda terá o mapa normal para trabalhar. Se quisermos carregar um pincel personalizado para pintar, tudo o que precisamos fazer é descer até a seção Formato do pincel e destacar a imagem de visualização do pincel selecionado. Vamos notar que a imagem de visualização muda para um ícone de pasta. Portanto, tudo o que precisamos fazer é clicar nesse ícone e depois selecionar nossa imagem de pincel personalizada. Agora, o pincel está pronto para nós pintarmos. E se quisermos salvar esse pincel para uso futuro, podemos clicar neste ícone aqui e dar-lhe um nome. E pronto! Ele estará na sua biblioteca de pincéis predefinidos a partir de agora. Você também pode removê-lo da sua biblioteca selecionando o pincel e clicando neste ícone de lixeira aqui. E se você quiser voltar ao pincel padrão, você pode destacar a imagem de visualização do pincel selecionado e clicar no X. Agora vamos dar uma olhada no painel direito. Este painel nos permite fazer algumas alterações em nossas camadas de pintura. No topo temos um menu suspenso que nos permite definir nossa resolução. No entanto, diminuir ou aumentar a resolução não afetará a resolução dos detalhes que você já pintou. Portanto, tenha isso em mente. Também podemos ajustar a opacidade da camada de pintura com este controle deslizante aqui. E podemos limpar todos os mapas, o que apagará todas as pinceladas que fizemos. Também podemos controlar a visibilidade de cada uma das 4 camadas pintadas clicando no ícone à esquerda de cada camada.
E para desligar todas as camadas, exceto aquela em que você está clicando, mantenha pressionada a tecla Alt enquanto clica no ícone. Se clicarmos na pequena seta nas camadas, veremos algumas configurações adicionais específicas para cada camada. Por exemplo, podemos alterar a configuração de mesclagem para a camada de albedo para sobrepor, o que nos dá resultados drasticamente diferentes do que tínhamos antes. Além da opacidade geral lá em cima, também podemos controlar a opacidade de cada camada, para termos controle total sobre a visibilidade das nossas camadas. Também podemos limpar mapas específicos de cada camada, inverter os resultados e até usar esta camada para carregar imagens personalizadas como base para nosso trabalho. Como mencionei, essas configurações estão disponíveis em todas as 4 camadas. No entanto, o deslocamento na verdade vem com uma configuração extra que nos permite aumentar ou diminuir a intensidade do valor de deslocamento, o que é incrivelmente útil para pequenos ajustes e alterações na textura. E se invertermos esse deslocamento, podemos rapidamente inserir o detalhe extrudado. Como mencionei no início do vídeo, podemos usar a ferramenta de pintura de 2 maneiras diferentes. Agora, vamos dar uma olhada na outra, que é pintar máscaras. Vamos supor que queremos adicionar um pouco de ferrugem a este painel de chão de metal. Bem, primeiro, vamos em frente e ativamos essa camada de superfície Megascan aqui. E então, na parte inferior da pilha de camadas, vamos localizar o ícone de pintura de máscara. Agora temos 2 maneiras de aplicar essa máscara. Se eu simplesmente clicar no ícone, a camada permanecerá visível e posso começar a pintar as partes que não desejo. Alternativamente, posso pressionar e segurar a tecla Alt enquanto clico no ícone, e isso me dará uma máscara preta para começar. Agora, posso começar a pintar nas áreas da superfície que desejo mostrar. O painel de pincéis à esquerda é idêntico ao painel de pincéis que acabamos de ver, exceto pelas configurações de cor. Como isso lida com máscaras, só precisamos de um único valor de escala de cinza com o qual podemos trabalhar, e podemos ajustá-lo usando esse controle deslizante ou clicando na amostra de cor. Enquanto pintamos, podemos pressionar X no teclado para obter o valor invertido daquilo com o que estamos pintando, para que possamos alternar rapidamente entre adicionar e remover a máscara. Ao pintar em superfícies de mosaico 2D, se segurarmos o botão Shift e, em seguida, clicarmos e arrastarmos o mouse, o traço será bloqueado no eixo em que arrastamos, fazendo uma linha perfeitamente reta com base no quadro. E se segurarmos Shift, clicarmos uma vez, depois nos movermos para outra localização no quadro e clicarmos novamente, teremos uma linha reta entre esses 2 cliques. Também podemos usar o alinhamento da câmera para pintar uma linha reta. Para fazer isso, posicione sua câmera onde deseja fazer a linha reta, clique e segure o botão do mouse antes de pressionar Shift e S. Agora, ao arrastar o mouse, seu traço ficará perfeitamente alinhado com o ângulo da câmera. Uma das coisas que mais gosto no Mixer é a combinação harmoniosa dos fluxos de trabalho de máscara. Com o Mixer, não preciso escolher se quero que minha camada use máscaras processuais ou uma máscara que eu pinto manualmente. Em vez disso, os 2 podem trabalhar harmoniosamente juntos para me dar controle criativo total sobre minha máscara. Essa abordagem maximiza minha eficiência, ao chegar quase lá com componentes de máscara. E então posso adicionar os toques finais manualmente. Então aqui temos um baú de madeira, e adicionei de forma procedural alguma sujeira voltada para cima através da pilha de máscaras. Se quisermos agora polir esta máscara manualmente, podemos simplesmente adicionar uma máscara pintável à camada e começar a pintar para remover os detalhes processuais que criamos com a pilha de máscaras. Vale a pena notar que esta camada pintável sobrepõe-se à pilha de máscaras em termos de hierarquia, ver a máscara procedural, mas também podemos adicioná-la selecionando um valor branco e pintando, o que revelará completamente a camada da superfície. E se você se empolgar um pouco e quiser voltar à parte da pilha de máscaras original, pode selecionar a ferramenta borracha pressionando a tecla E, e em seguida,
apagar os elementos que não gostar. E agora você voltou à máscara original. O recurso de pintura dentro do mixer oferece a você, como artista, a liberdade e flexibilidade para realmente dar vida às suas texturas. E poder usá-lo tanto para pintar texturas, quanto para mascarar camadas, faz dele uma das ferramentas mais poderosas em seu arsenal. Portanto, não deixe de utilizá-lo na sua próxima mistura. Muito obrigado por assistir e até a próxima.